Mateus 28, versículo 16 em diante. Todos encontraram? Nos diz a palavra, vamos ler até o versículo 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhe: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos repetir um pedacinho desse versículo novo, porque esse trecho da Bíblia é maravilhoso, irmãos. Vamos repetir aqui o versículo 18, 19, versículo 18, 19 e 20. Todos juntos comigo. Então Jesus se aproximou e disse-lhes: Aleluia. Amém, Jesus. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse, igreja? Para nós irmos fazer discípulos, batizando em nome de quem? O Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que Jesus disse que tinha recebido? Toda autoridade nos céus e na terra. Quem foi mesmo que ele disse? Qual foi a ordenança que ele disse para nós? Ensinando-os a guardar e obedecer todas as coisas que... Amém. Está meio manto fino, mas está bom, irmão, pode sentar. Quem sabe daqui para daqui a pouco o manto engrossa, né? Nos diz o tema desta conferência: edificando uma igreja de multiplicadores. Amém, meus irmãos? Eu gostei desse tema, irmãos, porque a igreja do Senhor tem que ser uma igreja de multiplicadores. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja onde homens e mulheres se multipliquem em números e qualidade de trabalho. A igreja que prega em o nome do Senhor Jesus não pode ser uma igreja parada, não pode ser uma igreja morta e não pode ser uma igreja estéril. Tem que ser uma igreja que se multiplica. Se hoje temos 10, amanhã precisamos ter no mínimo 11, 12, 13. Se hoje somos 100, amanhã precisa ser mais do que 100. Precisamos multiplicar. A qualidade, quando falamos de multiplicar, falamos de qualidade. A qualidade da adoração tem que ser melhor. A qualidade da nossa mensagem tem que ser melhor. A qualidade em que Deus nos usa precisa ser melhor. Ou seja, a nossa intimidade com o Senhor precisa melhorar. A quantidade de igrejas precisa melhorar. A quantidade de membros, a qualidade da administração precisa melhorar. E Jesus, ele nos disse aqui: portanto, ide e fazei discípulos. O mundo estava vivendo um caos. O homem que Deus havia feito, o homem que Deus havia formado para a sua adoração, distancia-se do Senhor. Sai fora dos projetos de Deus. Deus havia traçado planos para este homem, e nós encontramos desde o Gênesis Deus se esforçando para que o homem esteja do jeito que Ele quer,
para que o homem esteja no lugar que ele edificou, formou para que nós estejamos, para que o homem ande no caminho que Deus nos deu, para que o homem faça aquilo que Deus mandou fazer, para que o homem fale aquilo que Ele mandou falar. E a todo tempo o homem está andando lá do contrário, ou numa linha paralela, ou numa linha contrária, ou numa linha adversa àquilo que Deus havia traçado para nós. Nós começamos a acompanhar os tempos, desde a formação, desde a fundação, e o homem cada vez mais está distante do Senhor. Em algumas horas nós vimos Deus levantar alguns juízes, e esses juízes tomam a dianteira do povo. Alguns deles ficaram marcados, servos, profetas, reis, homens que Deus usaram para estar à dianteira do povo, e a história muda por um período, mas daqui a pouco o homem novamente está distanciado do Senhor. Daqui a pouco o homem novamente está longe de Deus, até que chega até o tempo do profeta Malaquias. E o profeta Malaquias, ele nos traz muitas cobranças, ele nos traz uma palavra dura, ele fala daquilo que nós roubamos de Deus, ele fala da nossa conduta, ele fala da diferença que é necessário existir entre o ímpio e o servo, entre o que teme a Deus e o que não teme ao Senhor. E por fim o profeta Malaquias, no último versículo do teu livro e no último versículo do Antigo Testamento, ele chega dizendo: olha, e converterão o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, ou senão eu derramarei sobre vós uma maldição. E encerra-se o período profético. Deus então se cala por longos tempos. Deus então fecha a tua boca. Deus então fecha os céus e já não fala mais com o homem durante 400 anos. 400 anos sem ter revelação. 400 anos sem receber visão dos céus. 400 anos sem receber a visita do profeta. 400 anos sem receber algo do Senhor. Hoje o crente pentecostal, o crente fiel, quando não ouve Deus falar, quando a mensagem parece que não falou com ele, quando os louvores parece que não falou com ele, ele volta para casa e diz: meu Deus, o que aconteceu que hoje eu não entendi a tua voz? Um dia sem ouvir Deus falar, um culto sem ouvir o Senhor bradar em nosso coração. Imagine 400 anos de silêncio, 400 anos sem falar, e aquilo que já era um caos, agora torna-se pior. Seitas cresceram, os ensinos mentirosos cresceram, surgem agora homens líderes dos templos que os reis haviam edificados para adorar o Senhor. Os sacerdotes que haviam sido levantados por Deus e suas linhagens corrompem nos seus ensinamentos. A liderança daqueles que deveriam ser liderança do povo de Deus corrompem-se com suas políticas malditas e malignas. O caos aumenta. Já não se encontra justo sobre a terra, já não se encontra profeta sobre a terra, já não se encontra levita sobre a terra, já não se encontra ninguém que propague e anuncie o nome do Senhor. Já não se encontra uma igreja, já não se encontra um povo que edifique tendas, já não se encontra patriarcas, já não se tem-se mais juízes. Todos estão corrompidos, todos estão distanciados, afastados dos preceitos e das leis do Senhor. Alguém resolve agora
interceder pela tua causa. Alguém resolve agora dar uma chance para a humanidade. Alguém resolve agora fazer algo por esse povo que desapontou a Deus, por esse povo que magoou o Senhor, saindo dos seus caminhos. Deus tinha uma promessa sobre o povo judeu. Havia uma palavra que não poderia cair por terra. Havia uma profecia que não poderia ser escondida, esquecida. Havia uma palavra que todos ainda se lembravam. E o Senhor Deus então agora libera, autoriza o teu filho Jesus para vir aqui na terra mudar a história do homem. Para vir aqui na terra transformar a história do homem, chamar o homem de volta para os preceitos e para os caminhos do Senhor. E podemos dizer que durante 30 anos esse Jesus estabeleceu o seu ministério, fundou o seu ministério. Aos 30 anos de idade, ele foi ser batizado e Deus confirma sobre ele o ministério e a autoridade nos céus. Quando ele diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus agora inicia-se o ministério ministrando a palavra do Senhor, curando aqui, curando acolá, ressuscitando mortos, levantando o paralítico, desentortando o corpo do coxo, endireitando as veredas dos homens, e sempre pregando que nós deveríamos continuar, sempre dizendo que nós deveríamos continuar. E quando Mateus, o evangelista Mateus, está para terminar o teu evangelho contando a história de Jesus, de tudo que ele havia feito, de tudo que ele havia ministrado, de tudo que ele havia falado, o evangelista Mateus, ele termina o capítulo de número 28, dizendo da visita que o Senhor fez agora, após ter morrido e ressuscitado. Conta que Jesus morreu e ressuscitou, havia falado para os seus discípulos que não fossem embora, mas que reunissem em um determinado lugar da Galileia. E quando eles estavam reunidos, diz a Bíblia que Jesus, ele se aproxima, ele visita aquele povo, ele novamente, ele adentra aquele lugar. E como se fosse nos dias de hoje, diz a Bíblia que alguns duvidaram: esse aí não é o meu Jesus. Esse aí não é o Nazareno que curava. Esse aí não é aquele que curou o filho da viúva de Naim. Mas outros diziam: é ele mesmo. Eu acredito que é ele. Eu vi ele ser crucificado. Eu sei que é ele. O meu coração bate por ele. O meu coração me diz que é ele. Eu sei que é ele. E o adoraram. E enquanto isso acontecia, entre dúvidas e adorações, diz então a história que Jesus, ele se coloca de frente, de pé, posso dizer, toma a palavra e diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e também na terra. Sabe o que é que ele estava dizendo? Me mataram, mas o meu Pai me ressuscitou. Fui encarcerado, desci ao Hades, ao inferno, mas tomei a chave do inferno e da morte. Me deram uma missão no céu e eu a cumpri. Por isso é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E sabe o que ele disse depois disso? Portanto, ide e fazei discípulos. Aleluia. Jesus poderia ter dito qualquer coisa naquele momento. Ele poderia: fique tranquilo, porque agora eu vou te dar o que tu me pede. Poderia ter dito: olha, se acalme, não se preocupe com os perseguidores.
Eu vou acabar com os fariseus, vou acabar com os saduceus, vou acabar com os zelotes. Fique tranquilo, a autoridade é minha. Foi-me dada autoridade no céu e também na terra. Tudo que é enfermo será curado, tudo que é doente será sarado, tudo que é torto será endireitado. Mas ele não disse isso, ele disse: olha, ide e fazei discípulo, sede uma igreja de multiplicadores. O Senhor estava dizendo: olha, eu já recebi autoridade, eu já recebi poder, eu já recebi a unção, eu recebi a glória, eu recebi a autoridade. Eu quero dizer que você pode ir, no meu nome tu pode ir, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo. Sabe por quê? Porque a autoridade já está na mão de Jesus. Nós não estamos aqui pregando em nome de uma convenção, em nome de um pastor ou em nome de um evento. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo. É esse nome que fez Adriano Galvão sair de Brasília e vir para Goiânia. Foi esse nome que tirou João Guedes do caminho que andava e o colocou assim sobre o culto. Foi esse nome que tirou Cido lá das drogas, da prostituição e o fez cantor. Foi esse nome que fez de você o que você é. Foi este nome que nos deu força para vencer. Aleluia, pode adorar a Deus aí, levanta a tua mão, como adorador, como uma igreja de multiplicadores. Adore, 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 adore. Ele está presente aqui, adore. Sabe o que foi que ele disse ainda? Ele disse: é me dada autoridade nos céus e na terra, glória. Aleluia. Quem sabe aquele que duvidava, pastor, já pensou: agora eu posso ter minha casa própria. Ele era meu Deus, está com poder nas mãos, está com a bala. Quem sabe aquele que duvidava, já começou a pensar nas bênçãos materiais, dizendo: agora eu vou andar de carro novo. Porque se a autoridade é dele, se o poder é dele, ele vai fazer por mim, porque eu estou aonde ele mandou. Os incrédulos começam a acreditar por motivos materiais. Aquele que adorava já passa a pensar: se ele tem poder agora, se ele tem autoridade agora, o demônio não vai levar mais, como levou aquele jovem gadareno para os sepulcros. Se ele tem autoridade, se ele tem poder agora, eu posso ir lá naquele lugar, pregar a palavra, anunciar o evangelho. Se ele tem autoridade no céu e eu sou adorador dele, eu creio que eu posso continuar o meu ministério, porque ele vai me ajudar. Aleluia! E ele diz: portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações. Se você crê nesse Deus de poder, se você crê nesse Deus que tem autoridade nos céus e da terra, você não pode ficar parado.